Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo. Eu iniciei aqui brevemente para falar um pouco sobre a arrogância e a humildade e aonde foi que eu aprendi sobre isso, não somente na prática, né, mas obviamente com a palavra. E uma delas foi a passagem que eu não sei se vocês conhecem, que é a parábola do fariseu e o publicano. E eu vou ler aqui ela para vocês rapidinho, para que vocês possam entender, e eu espero que isso possa vir a agregar, né, no conhecimento de vocês. Mas enfim, vamos lá. O fariseu e o publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava nem olhar para o céu, mas no peito, batendo, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, eu vejo comigo mesmo, né? Quando você começa, não por qualquer coisa, né? A gente tem o mal na nossa carne, né? Habitando em todo o nosso ser, que seja no pensamento, no nosso íntimo mesmo, né? E lembro de várias vezes, né, ter sido arrogante, né, que seja por achar que sou maior ou melhor, né. A gente tem a tendência de querer se engrandecer para as pessoas, né, muitas vezes por arrogância mesmo, né. Eu, pelo menos, já fui várias vezes assim, né, achar que é melhor que o outro, desprezar o outro por qualquer coisa que seja, por achar que é ignorante, né, ou porque tem menos conhecimento, né? Se achar superior porque, não sei, qualquer motivo tolo, né? Aqui tem vários, né? E eu lembro que várias vezes quando, pelo menos ultimamente, né? Coisa de 1 ano atrás, eu lembro que foi quando eu aprendi bastante sobre humildade, né? Que eu comecei a passar por algumas coisas assim que eu não percebia essa minha arrogância, sabe? Eu não percebia. E comecei a ver que sempre que quando eu era arrogante, parece que o Criador me mandava alguma situação específica para mostrar que eu não era nada, sabe? Que eu não tinha que ter arrogância, porque eu não era muito diferente daquela pessoa que eu rebaixei, né? Que eu era um pecador igual ou até pior, né? Então, eu fui aprendendo com isso na prática, né? E também, depois, né, fui ter o conhecimento da parábola, né, do fariseu e publicano, aonde que caiu de vez, aonde eu comecei a ser moído, sabe? E muitas vezes não querer me engrandecer para as pessoas, eu mudei a minha visão, né? Eu comecei a ser mais humilde, mas essa mudança veio no meu interior, sabe? E eu tive que passar por essas coisas que eu falei, né? Que eu acredito que foi o próprio Criador que me proporcionou, para que o meu ego fosse moído, né? E ele mostrar que eu não era diferente de outras pessoas, né? E depois fui ter o conhecimento de outras passagens, né, bem interessantes que eu vou ler aqui. Uma delas está aqui em Filipenses, né, carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 ao 11, que diz assim: Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso aqui quebra todo esse paradigma, né? Porque quem hoje em dia considera o outro superior a si mesmo, né? Como eu falei, muitas vezes a gente quer se engrandecer, né? A gente se acha a última bolacha do pacote, né? Pelo menos na maioria das vezes eu vejo isso aí, né? Principalmente mais em homens. Continuando, que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha.
ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a sua morte. Morte de cruz ainda. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Bom, e foi justamente isso, né? E quem somos nós para não servir? Queremos ser maior que o nosso Salvador? Né? Porque ele foi o que mais serviu nesse mundo. Teve a morte de cruz para nos servir a salvação. E ninguém, nenhuma entidade, nenhuma pessoa, nenhum humano fez algo semelhante a isso. Então esse é o amor, esse é o puro amor, né? E outra passagem aqui em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Tem aquela passagem que também eu acho que tá, não sei se está no livro de João, ou se está no livro de Mateus. Eu vi agora que está no livro de Mateus. Que João, né, vai batizar Jesus e ele não se acha digno, né? Eu vou ler aqui, ó. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Né? Ele não se achava digno, né? Porque João que tinha que ser batizado por Jesus, e não João, né, que se considerava um pecador, batizar o mestre. Mas Jesus disse assim: deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou e batizou Jesus. Então, eu creio que é esse o caminho, né? E é isso que falta, né, para os cristãos. Eu vejo que tem muita gente que não está na prática, né? Ela tem até uma intenção, mas na prática ela não faz, né? De servir com amor, né? Não tratar o mal por mal, mas, assim como dizia Paulo, né, vencer o mal com o bem. Né? Enfim, então finalizando, né, foi com essas passagens aí que eu aprendi um pouco, e na prática, que é o mais difícil, né, porque é fácil eu falar aqui, ou qualquer pessoa falar, né, para ser humilde, mas na prática que a gente vê a humildade mesmo, e é por isso também que eles nos reconhecerão, pela humildade, né, você quebrando aquela lei, a lei do ódio, olho por olho, dente por dente, né, porque é difícil você ser humilde mesmo na prática, né? Por exemplo, uma pessoa ela vai lá e te dá um tapa. Nosso instinto carnal é dar um tapa ao outro mais forte, né? A pessoa vai lá e grita com você. Qual que é seu instinto carnal? É ir gritar mais alto ainda, né? É isso que eu falei, a lei do ódio, olho por olho, dente por dente, né? E o que isso leva? A destruição, a ruína, né? Mas a gente quebra, assim como Paulo falava lá em Romanos, né, que diz assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? E tente colocar em prática isso aí para vocês verem o quão difícil é, né? Eu, pelo menos, é óbvio, né? No nosso cotidiano a gente passa por várias situações que nos deixam irados, né? Mas o que está escrito, né? Irai-vos, mas não pequeis. E é muito difícil, né? Não é pecado você se irar, mas sim pecar. E, né? E quando você tá irado, tá com aquela raiva, aquela ira mesmo, você tá muito suscetível ao pecado, né? Porque você se descontrola um pouco, por conta justamente desse sentimento. Então, é algo assim que é muito difícil. É só colocando em prática para vocês verem, né?
Porque normalmente tem, né, briga assim de família, às vezes, né, discussão, um se exalta ali, outro. Mas a gente vai fazer diferente, né? A gente não vai tratar o mal por mal, né? Mas a gente vai vencer o mal justamente com isso, com o bem, né? Então, é esse breve vídeo que eu fiz aqui, né? Dando esse relato meu, né? E passando essa boa mensagem, que eu acredito que seja uma boa mensagem, né? E se ainda saírem por baixo, né? Forem humilhados, não tem problema. Porque assim como está escrito, né? Os humilhados serão exaltados. Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 10 também fala: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Né? E não diante de homens para alimentar o próprio ego ou para conseguir que seja a própria glória, né? Enfim, vou indo nessa. Até mais.